Queridos, com muita alegria saúdo a todos com a paz do Senhor. Me sinto muito honrado por esta data tão especial, uma data histórica, um momento singular. Quero de antemão agradecer a Deus por esta oportunidade, ao meu pastor presidente pela confiança, pelo presente de poder rever os irmãos aqui de Vitória de Santo Antão, em especial pastor João Marcos, irmã Valdívia, a quem tenho muita estima e admiração, não somente eu, mas toda a minha família. E para nós é uma alegria estarmos aqui. Estamos seguros de que Deus tem falado conosco através dos cânticos e Ele vai continuar falando aos nossos corações. Quantos vieram ouvir a voz de Deus e atendendo a orientação do pastor da igreja, eu quero ler alguns versículos da palavra de Deus para situar a nossa reflexão nesta noite. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo 1. Logo após estaremos lendo 2 versículos que são a base do tema desta festividade. Queremos parabenizar toda a coordenação das uniões de adolescentes. Parabéns pelo trabalho, pela beleza, pela adoração e também pela reverência, como vocês têm se portado. Deus abençoe. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo 1, versículos 19 ao 23, depois estaremos lendo o segundo livro do profeta Samuel, ou melhor, primeiro livro do profeta Samuel. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então quem és, pois? És tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. 1 Samuel capítulo 2, versículo 26 diz: e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável assim para com o Senhor, como também para com os homens. Capítulo 3, versículo 1 diz: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. Amém. Queridos irmãos, é uma alegria grande, é uma grata satisfação poder participar da Igreja do Senhor em um momento como esse. Celebrar 100 anos de história, fazer parte da geração que está celebrando 100 anos de história, sem dúvida alguma, é um grande privilégio, porém também é um momento que nos leva a uma reflexão, porque se nós pudéssemos comparar a Igreja do Senhor hoje, a igreja que fazemos parte, com a igreja de 100 anos atrás, nós constataríamos sem muitas dificuldades que as adversidades, as aflições, os problemas enfrentados há 100 anos atrás eram muito diferentes dos problemas que são enfrentados hoje. Eu sou filho de uma família que é pioneira das Assembleias de Deus no sertão do Araripe.
É bom dar glória a Jesus quando está tudo bem e nas adversidades também. Mas escute isso aqui, porque é muito importante. Eu venho de uma família que foi pioneira do Evangelho no sertão do Araripe. E ouvi muito minha mãe, meus tios contando das dificuldades. E o pastor João Marcos também conhece muito bem isso, porque é filho de um dos pastores que é uma das grandes referências para a nossa geração. E os crentes que conviveram naquele tempo, ou que conheceram os nossos pais na fé, vão relatar que na época, no início da igreja, as dificuldades eram muito grandes. Houve um tempo em que a igreja não tinha a estrutura que nós temos hoje. Houve um tempo em que a igreja não contava com o apoio das autoridades como conta hoje. Houve um tempo em que, quando os crentes começavam a evangelizar em uma cidade, as autoridades religiosas davam ordens para que não se vendessem alimentos, não se alugassem casas. Havia muita perseguição. Nossos irmãos eram chamados de bodes, de novas seitas, e muitas vezes sofriam desprezo, a adversidade. Era muito comum, quando uma pessoa aceitava Jesus, a própria família rejeitava, colocava para fora de casa, e as lutas eram muito grandes. Mas mesmo com toda a luta, mesmo com toda a adversidade, a Bíblia nos diz que há uma promessa dita por Jesus que nunca cairá por terra, porque certa vez Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Levantaram-se as perseguições, as oposições, todo tipo de adversidade, mas quanto mais se perseguia esse povo, mais a igreja crescia, mais a presença de Deus era constante, abundante no meio do seu povo, e o nome de Jesus era glorificado. Aleluia. 100 anos se passaram. Hoje a realidade é muito diferente. Hoje é comum nós encontrarmos, dependendo do contexto, autoridades que querem a simpatia da igreja, porque sabem que o segmento evangélico cresceu extremamente, de forma exponencial no nosso Brasil. Hoje as dificuldades já não tratam da perseguição física, porém, eu queria chamar a atenção dos meus irmãos aqui para a reflexão das adversidades que a igreja tem enfrentado nesse presente momento. Hoje a nossa guerra ocorre muito mais no campo das ideias. Isso porque Satanás sabe, porque Satanás conhece a palavra, e em Provérbios capítulo 27, Provérbios capítulo 23, versículo 7, está escrito que como alguém imagina na sua alma, assim é. Dependendo da versão, esse texto diz que como alguém pensa, assim é. E o diabo sabe que se ele consegue alterar, se ele consegue mexer na forma de pensar de um povo, de uma sociedade e até mesmo da igreja, se ele muda a nossa forma de pensar, ele altera a nossa identidade. Não é por acaso que hoje a grande luta que se trava na nossa geração é a luta pela mente dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Já foi dito aqui, e eu quero reforçar, estão aí os políticos, ideólogos do pensamento marxista,
que procuram desconstruir valores espirituais impressos por aqueles que moldaram o pensamento ocidental com os princípios judaico-cristãos e agora começam a fomentar no ambiente acadêmico que o ser humano não nasce definido biologicamente como homem e mulher, ele nasce como um ser que vai ser construído a partir das suas relações com a sociedade. Pastor, eu vim aqui para ouvir Bíblia, o que é que o senhor está querendo dizer? Eu estou introduzindo o assunto. No texto que nós lemos, no Evangelho escrito por João, nós encontramos uma realidade que nos apresenta o fator determinante quando o indivíduo ele enfrenta uma crise de identidade. E deixa eu resumir essa introdução dizendo uma coisa: 100 anos depois, talvez um dos maiores problemas da igreja cristã chama-se crise de identidade. Muita gente que está na igreja, mas parece que ele ainda não acordou e ainda não sabe aquilo que ele realmente é. Mas se nesta noite você chegou aqui e ainda não tem uma convicção muito clara da tua identidade, daquilo que você é, e se você chegou aqui talvez em dúvida se é homem mesmo, se é mulher, ou se é alguma coisa que vai resultar das experiências, nesta noite aquele que tem a última palavra vai sacudir a tua alma e vai dizer: você é aquilo que eu digo que você é. Estava lá, pastor João Batista, pregando na região da Judéia, batizando os seus ouvintes que anelavam pela demonstração pública de arrependimento. E João Batista era o tipo de indivíduo que chocava pela forma como ele falava e pela maneira como ele se apresentava. Me faz lembrar de um povo que chamava atenção pela forma como se veste e pela maneira como fala. A classe religiosa da época ficou inquieta, porque eles começam a questionar: quem é esse? Me permita parafrasear essa situação, pastor João Marcos. A impressão que eu tenho é que a classe religiosa começa a questionar entre si: quem é esse maluco que ninguém sabia por onde andava? Porque os últimos 30 anos da vida de João, ele passou de maneira reclusa no deserto. A Bíblia diz que ele foi habitar no deserto ainda novinho. E ele sai para iniciar o seu ministério, provavelmente 6 meses antes de Jesus iniciar o seu, porque essa era a diferença de idade deles, 6 meses. De repente aparece João, vestido de pelos de camelo, com uma mensagem que não faria sucesso nos dias atuais, nesses dias que se fala tanto de teologia coach, de mensagem de autoajuda, né? De pregação Nutella, que tem que massagear o ego do ouvinte, tem que dizer aquilo que ele quer ouvir, para ele não ficar tristinho, e para ele continuar a semana dele, vivendo aquele evangelhozinho medíocre. Mas eu louvo a Deus, porque Deus, quando levanta alguém para falar com a terra, Ele levanta no perfil de João, que não está preocupado se você vai gostar do que você vai ouvir, porque Deus está preocupado com a nossa alma. Aí aparece João, chamando os ouvintes de raça de víboras, e dizendo: quem foi que ensinou vocês a fugir da ira vindoura? O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto vai ser cortada e lançada no fogo.
Pastor, que mensagem dura, que mensagem forte, contundente. Mas é interessante que era João pregando desse jeito, e a Bíblia diz que as multidões afluíam para ouvi-lo e para serem batizadas por ele. A classe religiosa se inquieta, e escute isso, começam a surgir indagações acerca da identidade de João, do tipo, quem é esse? Aí começam a surgir comentários, especulações, boatos. Olha, eu acho que ele é o profeta que Moisés falou dele, que Moisés profetizou acerca dele. Outros diziam, eu acho que ele é o Cristo. E aí fica aquele comentário, mas eles não podiam ter dúvidas e foram até João. E é interessante que o texto revela o seguinte: quando eles indagam a João, quando eles perguntam a João, quem és tu? João responde imediatamente, eu não sou o Cristo. Aí eles perguntam outra coisa, eles dizem, então quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não. És tu o profeta? Ele disse, não. Eles perguntam agora, quem és, pois? Que dizes de ti mesmo? Olha aqui para mim, por favor, levanta um pouquinho a sombrinha para olhar nos meus olhos, sem deixar a chuva te molhar, porque isso aqui é profético, isso aqui Deus quer tratar com a gente. Escute, normalmente é possível conhecer alguém pelo testemunho, pelas informações disponíveis acerca da pessoa. É possível, eu, por exemplo, antes de conhecer pessoalmente o pastor João Marcos, eu já o conhecia por aquilo que eu ouvia falar. É normal você conhecer alguém através do testemunho pessoal, das informações de terceiros. No ambiente do testemunho pessoal, a informação que estava circulando era, eu acho que ele é o profeta, eu acho que ele é o Cristo, eu acho que ele é Elias. Só que quando eles vão até João, o Batista, a resposta de João diz o seguinte, eu não sou o que os outros dizem que eu sou. Aleluia. Bom, então se a gente está cara a cara com ele, e ele já deixou claro que ele não é quem os outros dizem que ele é, então vamos perguntar diretamente, quem és tu? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Escute, a forma mais óbvia, mais lógica, mais natural de você conhecer alguém sem ter risco de pegar uma informação equivocada é você falar diretamente com a pessoa e perguntar, quem é você? E a pessoa diz, eu sou fulano de tal. Se alguém que chega aqui me encontra num shopping center, o senhor é o pastor André Alencar? Eu digo, o próprio, desde que nasci. Gente, isso é no padrão normal, isso é a regra geral. Mas escute, tem momentos, tem situações, existem circunstâncias que nós não somos o que os outros dizem que somos. Agora deixa eu te falar uma coisa. Tem momentos que até a gente mesmo, nós mesmos, podemos nos equivocar com aquilo que nós pensamos que somos. Pastor, Havia uma igreja em Laodiceia
que eles, quando olhavam para si próprios, eles diziam: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas aquele que tem os olhos como chama de fogo, apontou os olhos para eles como quem diz assim: vocês não são o que vocês estão pensando que são, não. Tu és pobre, cego, miserável, desgraçado e nu. Tem momentos que a gente não é o que os outros dizem que a gente é. Tem momentos que a gente não é quem a gente pensa que é. O que é isso? Crise de identidade. Olha aqui para mim. A lógica e a razão dizem que quando perguntaram a João: quem és, pois? Que dizes de ti mesmo? João deveria ter respondido: eu sou João, filho do sacerdote Zacarias com a irmã Isabel. Se ele falasse isso, ele teria dito a verdade, sim ou não? Mas naquele momento, sabe o que é que João estava respondendo? Eu não sou o que os outros dizem que eu sou. Eu não sou o Cristo, eu não sou o profeta, eu não sou Elias, eu não sou o que os outros estão dizendo que eu sou. Eu tampouco me atrevo a dizer que eu sou quem eu penso ser. Não, eu estou aqui porque eu sou o cumprimento de algo que Deus falou há mais de 700 anos atrás. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Eu sou a voz do que clama no deserto. Você é o que Deus diz que você é. Escute uma coisa, principalmente meus queridos e amados adolescentes, vocês, mais do que nunca, serão bombardeados com esse tipo de ideia. Não, você chega na universidade, vão dizer: o homem é produto do meio. Dependendo do ambiente onde ele cresce, as pessoas com quem ele interage, ele vai ser resultado daquele convívio. Se você vai para a faculdade, e nada contra os psicólogos, mas quem conhece de psicologia sabe que muitas vezes, quando o psicólogo pretende chegar a um diagnóstico acerca de um problema comportamental, ele vai procurar vasculhar o teu passado através de uma terapia e vai procurar saber que traumas você sofreu para ter desenvolvido alguns gatilhos emocionais que explicariam determinado tipo de comportamento. Existe verdade nisso? Existe. Mas nessa noite, Deus te trouxe aqui para te dizer que não são teus traumas que vão determinar quem você é. Não são as tuas experiências, e eu sei que estou falando nessa noite aqui para pessoas que tiveram as experiências mais terríveis. Tem pessoas aqui que tinham tudo para não ser nada. Mas a mão grande de Deus disse: eu quero você. Eu ouvi aqui nesta noite um menininho dizer: eu perdi minha mãe com 6 meses, pouco tempo depois perdi meu pai. Gente, quando a gente vai estudar o que pode ocasionar com uma criança que cresce sem o referencial paterno, sem a presença dos pais, a propensão a tanta coisa ruim, a drogas, a abusos, é terrível. Mas quando a gente tem o nosso caminho na presença de Deus, é Deus quem escreve a história. Eu estou sentindo a presença dele aqui nessa noite. Você não é quem você pensa que é. Vou te dar alguns exemplos, gente. Você já parou para pensar? Olha aqui para mim.
Vocês já pararam para pensar, por que foi que Deus não falou com Gideão usando um profeta? Deus poderia ter usado um profeta para falar com Gideão. Mas Deus se revela daquela forma que a gente chama na teologia de teofania, que é uma manifestação parcial do próprio Deus, representada na figura do anjo do Senhor. Está lá no capítulo 6 de Juízes. Olha aqui para mim, preste atenção nisso. Se você ler a forma como o capítulo 6 se desenvolve, a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio, assentou-se, olhou para ele e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Você sabe que a palavra valoroso ali não tem a ver com valor. Valoroso ali é de coragem. É o português clássico, né? Quando a gente canta com valor, sem temor, né? Não vejo com que valor combatem contra o mal. Valor ali é coragem. Mas olha aqui, preste atenção. Deus chama Gideão varão valoroso. Só que Gideão, até aquele momento, não tinha feito nada para ser chamado de valoroso. A versão hispana diz: o Senhor é contigo, jovem, esforçado e valente. Mas peraí, pastor, quem é valente não se esconde. E a Bíblia diz que Gideão se escondeu no lagar para malhar o trigo, para não ser saqueado pelo inimigo. Por que que Deus chama Gideão de varão valoroso? Porque Deus às vezes fala com a gente hoje. Quando a gente olha para a gente mesmo, a gente se acha um lixo. Mas Deus fala com a gente hoje, olhando onde a gente vai chegar amanhã. E às vezes Ele trata com a gente hoje, como se a gente já fosse aquilo que Ele diz que a gente vai ser. Senhor é contigo, varão valoroso. Agora olha a visão de Gideão acerca de si mesmo. Se o Senhor é comigo, se o Senhor é conosco, por que todo esse mal nos sobreveio? Aquelas maravilhas que nós ouvimos nossos pais nos contarem, o que é que foi feito de tudo aquilo? Eu cresci ouvindo meus pais dizendo que o Senhor nos fez subir com mão forte do Egito, que nada. Agora o Senhor nos entregou na mão dos midianitas. Eu vou ler alguns detalhes aqui para você no capítulo 6, que eu acho interessante essa passagem, gente. Se você observa o capítulo 6, você vai ver o seguinte no versículo 11. O anjo do Senhor veio, assentou-se, que assentar dá a ideia de passar um tempo com ele. Assentou-se, lhe apareceu e lhe disse: Senhor é contigo. Ele responde dizendo: Deus não pode ser conosco, porque se Deus fosse conosco eu não estaria vivendo essa situação. Olha o pensamento de Gideão influenciado pelas circunstâncias. Se Deus fosse na minha vida, eu não estava passando por isso. Se Deus realmente fosse comigo, eu não estava enfrentando essa situação. É interessante, gente, que se você olha o versículo 11, o texto diz: o anjo do Senhor. Se você ler o versículo 12, diz: o anjo do Senhor. Quando Gideão começa a falar das suas debilidades, no versículo 14, o autor muda a forma como ele escreve. Ele diz: então, ele não fala mais o anjo do Senhor. Ele diz: então, o Senhor. E a palavra Senhor aqui é o tetragrama, é o nome pessoal da divindade. É como que aqui o Espírito Santo está dizendo: não, aqui quem vai falar é Deus pessoalmente. Gideão olha para si e diz: Deus não pode ser com a gente. Aí no versículo 14 o texto diz assim: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força?
Porque o texto diz, o Senhor olhou para ele, que o Espírito Santo queria revelar uma coisa aqui, queria dizer, Gideão, tu olha para ti mesmo e tu te acha incapaz, tu acha que Deus não está contigo, mas aqui Deus está olhando para você, e deixa eu falar uma coisa, Deus enxerga muito bem, Deus não é míope não, Deus olha para Gideão e diz assim, vai nessa tua força, quem está falando é quem te conhece por dentro e por fora, Gideão. Mas olha o pensamento de Gideão, eu sou o menor, minha família é a mais pobre, sabe o que é isso, gente? Isso aqui é pensamento vitimista. Não confunda, meu querido adolescente, não confunda humildade com complexo de inferioridade. Que a gente está vivendo um tempo, que misericórdia, é um espírito de coitadinho, pastor. Ninguém pode corrigir ele, ninguém pode corrigir ela, ninguém pode aconselhar, não toque no meu bebê, pastor, não toque no meu menininho. É por isso que teu menininho está virando um crente Nutella, se cortando, com crise de ansiedade, porque a gente está esquecendo de formar um caráter de crente cabra macho, de crente canela de fogo, que diz, venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu sei em quem tenho crido. Deixa eu falar uma coisa aqui. A gente está acostumado a chamar Jeremias de profeta das lágrimas, né? O profeta chorão, o profeta de temperamento melancólico, e é verdade. Mas você sabia que até para consolar, Deus tem limite? Que Jeremias está sempre lamentando. Aí Deus um dia pega Jeremias e diz assim, Jeremias, se tu está achando ruim competir com aqueles que vão a pé, como é que tu vai competir com quem vai a cavalo? Ou seja, tu está achando que as coisas vão melhorar? Se tu está achando ruim assim, quando eu acochar, como é que vai ser? Tu vai correr? Levanta a tua cabeça, rapaz. Tu é crente. Me permita, pastor, depois o senhor corrige se achar por bem. Eu não gosto nem muito dessa linguagem. Eu sou evangélico, pentecostal, eu sou crente, lavado no sangue de Jesus, canela de fogo, da igreja que faz barulho. Tem crente aqui assim? Tem? Levanta a tua mão para Satanás e essa cidade saber qual é a tua identidade, qual é a nossa identidade. Eu sou crente da Assembleia de Deus, que dá glória a Deus e aleluia, ache ruim quem quiser. Eu sou o menor, minha família é a mais pobre. Daí? E quem foi que disse que a história dessa igreja se fez com os grandes teólogos, com os empresários ricos? Foi não. Foi cortador de cana, foi costureira, foi lavadora de roupa, que dizia, eu não sei, é pro molde, é pro via, mas eu sei dizer que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. Levanta a mão, terra, e se tu tem glória, abra a boca para dar glória. Se tem aleluia, abra a boquinha para dar aleluia. Se é batizado com o Espírito Santo, recebe uma rajada de línguas estranhas.
Os anos podem passar. Jesus pode salvar muitos empresários. Pode dar condições para a igreja montar essa estrutura. Tudo isso é bênção. Tudo isso é glória a Deus por isso. Jesus pode dar relevância na sociedade à igreja. Mas a fórmula é uma só. Eu sei quem eu sou. Por que tu dá glória? Porque eu sei quem eu era. Eu sei quem eu sou. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei. Tudo isso é identidade. É a gente saber quem a gente é. Jesus vai mudar a tua dieta hoje. Vai tirar a Nutella, a papinha e vai dizer, tá bom, tu vai comer mocotó, é tutano! Que a comida dessa igreja aqui não é teologia coach, nem autoajuda, nem não é nada disso não, aqui é Bíblia, é palavra de Deus, é oração, e quem não aguentar que corra! Como é bom ser crente, eu estou sentindo um gozo na minha alma aqui. Levanta a tua mão, crente. Aleluia! A gente é o que Deus diz que a gente é. Aleluia! Mas pastor, o senhor só está dizendo isso porque não conhece a minha história. O senhor não sabe o que é ser criado sem pai, pastor. Não sabe o que é ser criado sem mãe. Não sabe o que é ser rejeitado. Quem precisa saber é Deus. Deixa eu falar outra coisa aqui. Com todo respeito, meu pastor. Mas olhe, escute bem isso aqui. Nós precisamos acabar com alguns conceitos equivocados que a gente vai construindo ao longo da história sem nenhum apoio bíblico. Como assim, pastor? É quando de vez em quando a gente escuta alguém dizendo: pastor, ore por fulano, é o único crente na casa dele. O pai é um alcoólatra, a mãe é uma drogada. Sim, e daí? Que eu conheço gente que tinha tudo para ser uma bênção. O pai é obreiro, a mãe dirigente de círculo de oração, cercado de santidade, mas ele não quer nada com Jesus. E eu olho o profeta Samuel, que depois que foi desmamado, a mãe leva ele e deixa aos cuidados de Eli. Eli estava velho, seus olhos escurecidos. O pior é que Eli estava perdendo a visão, tanto física quanto espiritual. Seus filhos, que tinham tudo para ser uma bênção, porque eram filhos de sacerdote, tinham o direito hereditário do ministério sacerdotal, eram prostitutos. Não conheciam o Senhor. E a Bíblia diz que Samuel foi lá pequenininho, cresceu nesse meio, vendo as barbaridades cometidas pelos filhos de Eli e a omissão de Eli. Por que Samuel não se corrompeu? Porque no final das contas, gente, tudo é uma questão de escolha que a gente faz. Daniel foi viver na Nova York da época. Babilônia era o centro cultural, político, era o centro do mundo naquela época, longe do sacerdote, longe do templo, longe da família, comendo uma comida a nível Masterchef, ninguém para observar os passos dele. Mas Daniel
bem novinho, lembrou, mas eu sei o que me ensinaram. Aqui o pastor pode não estar me vendo, manhã não pode estar me vendo, aqui pode não ter uma igreja para eu congregar, mas no meu coração, quem reina é Ele. Oh glória, aleluia. Deus olha para os filhos de Eli, como quem diz, vocês tinham tudo para ir longe. Deus olha para Samuel e poderia dizer, tu tinha tudo para dar errado, porque tu crescesse cercado de maus exemplos. Não são as circunstâncias que vão determinar quem você é. Mas os meus traumas, pastor, eu gosto do psicólogo Jeová. Porque Jeová resolve esses problemas de trauma de uma maneira muito simples. Ele pega teus traumas, tuas rejeições, abusos, feridas na alma, aí pega tudo e diz assim, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que eu faço coisa nova, porventura não a sabereis? Oh glória, eu vou abrir caminho no deserto, eu vou, porque eu sou Deus que apaga o passado. Eita pastor, está descendo uma coisa gloriosa aqui nessa noite. Só quem crê, se tu não crê tem problema não, mas quem crê levanta a mão, porque Deus tem algo novo. Tem um caminho novo para alguém aqui. Tem uma história nova. Tem um conceito novo de Deus para alguém aqui. Ah, como Deus está presente aqui. Alguém chegou aqui se achando um lixo. Será que Deus tem mesmo alguma coisa comigo, pastor? Eu sou tão inconstante. Eu olho para mim e não vejo nada disso. Mas Deus olha para um menino que está se escondendo e diz, o Senhor é contigo e tu é varão valoroso. Deus, quando fala de Davi, Davi era um menino. Mas quando Deus fala na boca de Samuel, Deus fala de Davi como um homem segundo o seu coração. É porque tu não está vendo, mas Deus está lá no teu futuro. Isso não é predestinação não, isso é Deus conduzindo a gente, dizendo que eu tenho contigo é isso aqui. Abraça a tua identidade verdadeira, que lá na frente eu estou te esperando com um futuro maravilhoso. Levanta a tua mão para adorar, se tu crê nessa palavra. Aleluia. Deus fala com um menino que estava pensando em ser sacerdote. Aí Deus olha para ele como quem diz, tu pensa isso, na tua mente tu vai ser sacerdote, mas no negócio que eu tenho contigo é mais além. Tu vai ser profeta das nações. Oh glória. Aí Deus fala com o menino e diz, antes que te formasse no ventre eu te conheci, antes que saísse da madre eu te santifiquei. O menino diz, Senhor, não sei falar, que eu sou apenas uma criança. Aí Deus diz, não diga que é uma criança não, porque você é o que eu digo que você é. E se eu digo que você vai, aonde eu disser que você vai, você vai. E o que eu lhe mandar dizer, você vai dizer. Qual é o problema? É a tua inexperiência? Eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Glória a Deus. Mas escute isso aqui, porque eu preciso concluir a mensagem com esse ponto aqui. A gente pode se equivocar com aquilo que a gente é. E quando a gente se equivoca,
Deus esclarece para a gente a nossa identidade. Agora, os outros também podem se enganar com aquilo que a gente é. E pastor, testemunho pessoal é uma coisa importante. Como é que eu faço quando os outros estão equivocados acerca daquilo que eu sou? Pastor, eu errei, eu cometi fracassos, falhas, e alguém pegou meus fracassos e me rotulou como alguém que nunca vai ter um futuro. Ei, te preocupa com isso não, porque não é você quem tem que se preocupar em mudar o conceito dos outros acerca da sua pessoa. Apresente-se a Deus aprovado, que deixa que Deus vai fazer com que o teu nome seja conhecido de acordo com aquilo que Ele pensa de você. Eu quero ler um texto, pastor, para caminhar para a conclusão. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Deus vem a um homem chamado Ananias e diz assim: Ananias. E Ananias diz: eis-me aqui, Senhor. Deus diz a Ananias: levante-se. Dá uma pausa. Olha, preste atenção nisso aqui. Porque eu acho que nem o Google Maps ou o Waze dá um endereço com tanta precisão, com tanto detalhe. A impressão que eu tenho é que naquele tempo as casas não eram numeradas. Então Deus vai além daquilo que o Waze faz, os GPS mais modernos. Deus fala com Ananias e diz assim: levante-se, vá até a rua chamada direita, pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, e para não ter dúvida, tu vai encontrar ele orando. E para não ter dúvida, eu já mostrei para ele, que ele já teve uma visão, que tu chegava, impunhas as mãos sobre ele e ele voltava a ver. Gente, dá para duvidar de que Deus estava dando uma orientação extremamente clara? Mas Ananias, quando ouve isso, Ananias diz assim: Senhor, eu acho que tem alguma coisa errada aí, porque de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito a tua igreja. Em outras palavras, Senhor, o que o povo fala desse tal de Saulo aí, não é coisa boa não, isso é uma pedra ruim, isso é um inimigo da igreja. Aí eu pergunto, a informação estava errada? Não, só tem um detalhe: não estava atualizada. E uma coisa, isso aqui eu quero falar para algumas mães que estão aqui. Se tem uma coisa que Jesus é especialista em fazer, é atualizar a informação de alguém que na boca de muita gente não vale nada. Era o povo dizendo: ele não presta, ele é inimigo de crente, ele não quer negócio com a igreja. E Ananias dizendo: de muitos eu ouvi. Mas aí olha como Jesus responde: vai, porque este é para mim. Sabe o que é que Jesus está dizendo aqui nas entrelinhas? Ananias, pode ir, que Saulo não é mais o que os outros dizem que ele é. Eu estou dizendo a tu, para mim é vaso escolhido. Te preocupa não, mãe. Alguém na boca de muita gente não vale nada, não presta para nada, é um sem futuro,
Mas enquanto alguém está falando que não vale nada, que não tem futuro, enquanto alguém está dizendo e julgando pelos erros antigos, Deus está dizendo: mas eu vou contrariar o conceito de muita gente e vou provar que para mim é vaso escolhido. Tem vaso escolhido aqui? Abre a tua boca, alabaraia sobre vacia. Você é o que Deus diz que você é. Sansão fracassou porque nunca assumiu a sua identidade. Mas nesta noite, você pode ter chegado aqui destruído, arrastado, talvez trazido por alguém. Eu vou porque já comprei a camisa, pastor. Estou na programação. É porque tem conflito que tu não pode dizer a ninguém. Tem angústias aí dentro da tua alma que tu não tem coragem de contar para os teus pais. Tem guerras que tu vive dentro da tua mente que tu não pode compartilhar com ninguém. Mas o Deus que é o teu socorro, aleluia! Talvez tu tenha dificuldades de olhar para o teu futuro com esperança, porque tu cresceu ouvindo alguém dizer: tu é burro, tu não presta para nada, tu nunca vai ser ninguém, nunca ninguém vai te amar, nem tua mãe te quis. Mas nesta noite, todas as palavras de maldição vão cair por terra. A borracha do sangue vai passar na tua história. E o Deus de coisas novas, sim, Ele está aqui entre nós, recebendo a tua adoração no meio da chuva, debaixo da sombrinha, vendo as lágrimas dos teus olhos e as lágrimas da tua alma. E Ele te trouxe aqui para te dizer: eu te conheço. A tua história não vai terminar como alguém disse que iria terminar. Vai nada. Oh, glória. Oh, pastor, seria tão bom terminar aqui agora. Mas eu ainda tenho uma coisinha para dizer. Porque tem gente aqui que chegou se achando nada. E Deus está dizendo: para mim tu é varão valoroso. Para mim tu é jovem valorosa. Para mim tu é vaso escolhido. Para mim tu és alguém segundo o meu coração. Para mim tu és profeta das nações. Tem. Levanta a mão. Tem. Ela é recamantora. Tu é o que Deus diz que tu é. Tu vai ser o que Deus diz que tu vai ser. Mas para eu terminar a mensagem, eu também tenho que dizer que tem gente que se apresenta tão impecável, tão exemplar, na rede social parece uma perfeição. Alguém pode falar tão, olha só que referência. Tu pode até enganar tua esposa, tu pode até enganar teu dirigente,
Tu pode enganar teu pai, tu pode enganar teu pastor, tu pode fazer muita gente achar que tu tem um conceito muito elevado, mas quem está aqui nesta noite tem os olhos como chama de fogo. E está chegando um tempo de Deus pegar os filhos de Eli e dizer: tu não aproveitasse a oportunidade, te dei tudo para ser alguém, sai. E Deus vai pegar quem tinha tudo para não ser nada e dizer: você poderia ter dado para tudo que não presta, mas você fez uma escolha, e eu vou honrar a tua escolha, porque a minha Bíblia diz que Deus honra quem honra Ele. Quem honra Ele, quem honra Ele, levanta a tua mão. Oh glória, eu estou sentindo uma graça tão especial aqui. Está chegando um tempo, pastor Marcos, que Deus vai varrer de muitos eventos evangélicos as estrelas, os artistas, os exploradores de dinheiro dos santos. A vassoura de Jeová vai passar na terra. Que Deus não gosta de estrela. A estrela aqui é Ele. Quem brilha aqui é Ele. Vai. Mas eu sou lá da favela, pastor João. Tu pode ser lá do Cafundó, lá de trás das canas. Na história dessa igreja, nunca foi preciso: eu tenho que ter não sei quantos milhões de seguidores para... Não, na história dessa igreja tu pode estar de trás da malhada, tu pode estar de trás do canavial. Deus coloca teu nome no coração do teu pastor. Deus cria situação para que todos saibam o que Ele pensa de ti. Ainda tem crente que crê nisso? Se tem, levanta a tua mão. A gente é o que Deus diz que a gente é. Pastor, a minha história é tão feia. Eu tenho um passado tão terrível. Você chegou no lugar certo. O Deus que muda a história está aqui. Com a permissão do pastor, se houver alguma pessoa não evangélica nessa noite, que veio aqui, que enfrentou a chuva, para ouvir um pregador gasguito, mas você entendeu que o Deus quem determina, sim, Ele está aqui, para mudar a tua história. Ele é o Deus de Saulo de Tarso, aquele que todos falavam uma coisa, mas Jesus dizia outra. É vaso escolhido para mim. Para mim. Se tem alguém nesta noite que deseja entregar seu coração a Jesus, alguém que talvez não esteja nessa multidão, esteja aqui na parte lateral, na parte de trás do som, encostado numa esquina. Tu estás achando que Deus não está te vendo? Deus está te vendo. Conhece a tua história e quer mudar o teu destino, quer te dar esperança. Se você estiver próximo de uma pessoa que ainda não conhece Jesus,
traga ela, ofereça com muito carinho e amor o seu ombro e diz: eu levo você até lá. Não deixe ele sair daqui dessa forma. Eu entendo que Deus tratou de uma forma muito íntima, muito particular conosco. Mas se você não é crente ainda e entendeu a mensagem, não perde a oportunidade. Jesus está aqui para mudar a tua história. Quantos tiveram a sua história mudada por Ele? Levante a sua mão e eleve a Deus o glória de adoração mais profundo da sua alma nesta noite. Quem eras tu? Quem eras tu? Mas hoje alguém olha e diz: é uma bênção. Olha que família linda. Quem faz isso é Jesus. Levante a sua mão e glorifique a Ele nesta noite, porque nós somos aquilo que Deus diz que somos. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, pastor.